Boa noite, queridas e queridos ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2022. São 19 horas e 30 minutos aqui na capital de São Paulo, diretamente das ondas da nossa querida Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Gente, nas duas últimas semanas, nós tivemos oportunidade de falar um pouco sobre esse contexto terrível que o mundo está vivendo, que é esta guerra na Ucrânia. O pesadelo da guerra voltou a assombrar o mundo. Isso não significa que nos últimos tempos, nos últimos anos, não tenham ocorrido guerras, né? Sim, elas ocorrem, têm ocorrido isoladamente, mas nenhuma guerra chamou tanta a atenção do mundo, principalmente pelo fato de que ela parece uma guerra antiga, né? Parece que nós estamos vendo um filme da Segunda Guerra Mundial. Nós vemos assim ataques, etc, e tal, né? É algo realmente inesperado, é algo assim que difícil da gente imaginar que nós íamos ver essas cenas. Precisamos contextualizar isso também, porque coisas terríveis, guerras terríveis acontecem na África, acontecem na Ásia, em países mais pobres e que acabam não gerando tanta comoção. Isso é fato. Poxa, nós tivemos, por exemplo, a guerra no Iraque, uma guerra terrível com a invasão dos Estados Unidos, a invasão capitaneada pelos Estados Unidos da América e pela Inglaterra, que passaram por cima da ONU, sim, né, e invadiram o Iraque de uma forma ilegal e acabaram provocando mais guerra, mais ódio, mais destruição, e isso é fato. Mas, enfim, não gerou tanta comoção. Existe essa questão também forte de ter armamento nuclear envolvido. Isso é uma coisa que nos preocupa muito também. Enfim, gente, nos dois últimos programas, foram programas com maior duração, foram programas com quase 1 hora de duração. Então, se você não teve oportunidade de ouvir e de assistir, pode acessar lá a página do Semente Abstrata no YouTube, www.youtube.com/sementeabstrata, e você pode acessar ali os nossos dois últimos programas falando sobre o flagelo da guerra e a face oculta da guerra. Foram programas, cada um com quase 1 hora de duração. Então tem bastante coisa interessante ali para a gente analisar, para nós analisarmos e refletirmos um pouquinho. Hoje eu vou falar de um tema relacionado ao que nós vimos nas duas últimas semanas, relacionado a esse contexto de guerra, esse contexto de preocupação, mas eu vou abordar a egrégora de paz, a egrégora de luz. Nós falamos no último programa das egrégoras, as formas, pensamento e formas emoções que são vitalizadas, criadas, vitalizadas e alimentadas por nós, seres humanos, com matéria elemental, e eu disse que elas podem ser tanto positivas como negativas. Na semana passada, eu acabei falando bastante sobre o aspecto negativo, o aspecto relacionado à egrégora, essas egrégoras poderosas de guerra, de destruição, de ódio. Hoje, então, vamos falar do contrário. Vamos falar de egrégoras de construção, de paz, de amor, de fraternidade. Afinal, nós estamos trabalhando, enquanto seres humanos aqui em evolução, estamos trabalhando a polaridade. Estamos dentro de um mundo, de um jogo de polaridade. Então, vamos falar de polaridade. Eu estou até trouxe esse tema para o programa de hoje, atendendo à sugestão de uma querida ouvinte, de uma querida amiga, irmã, a Terezinha. Eu agradeço muito a sua sugestão, Terezinha, e estou aqui para nós falarmos justamente agora da face da construção.
Lembrando que a lei maior que a tudo e a todos rege, né? Para manter os pratos da balança do karma ali equilibrado, ela utiliza duas forças polares, né? Uma delas é a força da destruição e a outra é a força da construção. Na alquimia, no hermetismo, é chamado de construens e destruens. Na semana passada, nós falamos da face oculta pelo destruens. Hoje vamos falar do construens. Gente, para começar e nós aproveitarmos bem esses 20 minutos que nos restam de programa, eu vou fazer uma leitura aqui de alguns ensinamentos constantes de um material muito bom, chama Caderno Fiat Lux, editado pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Esse material é de autoria do saudoso professor eubiota Dr. Roberto Lucila, já falecido. E Lucila nos fala, o Roberto Lucila nos fala de egrégora, num primeiro momento, e depois ele fala da conexão com as egrégoras coletivas. Então, antes eu vou fazer uma pequena leitura com alguns comentários e depois nós passamos aí as dicas, as reflexões e as dicas práticas, objetivas, para nós conseguirmos, né, criar egrégoras de luz, de proteção, de construção para nós mesmos e com vistas também o quê? A humanidade, ao coletivo. Criar essa via de mão dupla, né? Nós nos conectarmos a essas egrégoras de luz, de consciência e, ao mesmo tempo, né, alimentarmos essas egrégoras de luz e, ao mesmo tempo, recebermos os eflúvios, né? As energias, as luzes benfazejas dessas egrégoras maravilhosas. Então, falando de egrégora, o professor Lucila nos fala o seguinte: o poder falando da egrégora, lembra que nós falamos que as egrégoras são formadas pelo poder do pensamento e o poder dos sentimentos. Então, citando o professor Roberto Lucila, o poder do pensamento varia conforme a vontade que o originou. Uma vontade poderosa cria uma verdadeira entidade viva e atuante, podendo ocasionar o bem ou o mal. Então, vejam, egrégoras de luz e egrégoras de sombra, egrégoras construtivas e egrégoras destrutivas. Quando o pensamento é direcionado conscientemente por um grupo de pessoas, o seu poder de penetração aumenta muitas vezes. Vejam, então, quando várias pessoas conjuntamente trabalham num pensamento conjunto, isso cria uma egrégora poderosa, mais poderosa ainda, porque são vontades individuais juntas, voltadas para um fim específico. E aqui, no caso, o professor Lucila vai falar das egrégoras de luz. Assim, são criadas poderosas egrégoras por ordens, sociedades, centros iniciáticos de valor, etc. Enfim, né, de lugares que trabalham pelo engrandecimento do gênero humano, pela elevação da consciência do ser humano. Essas egrégoras, assim criadas, transformam-se em verdadeiras entidades vivas no mundo astral, no mundo sutil, no mundo espiritual, vibrando como se fossem um sol protetor, espargindo seus raios em todas as direções. Vejam que bonito isso. As entidades criadas coletivamente persistem através dos tempos e trazem muitos benefícios à humanidade, como se fossem um anjo protetor. Podem ser percebidas por quem possui sensibilidade dos mundos mais sutis. Pois bem, gente, então temos essas premissas aí, né, esse maravilhoso ensinamento do professor Roberto Lucila. Agora eu vou passar do professor Lucila falando aí de uma forma um pouco mais
sobre as egrégoras coletivas pela face um pouquinho mais destrutiva. Temos que falar isso para fazer essa polaridade e aí voltarmos para a nossa via de construção, tá? Para a nossa via construtiva. Aqui, o professor Lucila fala das egrégoras políticas. Então, são bastante... esse contexto é bastante atual e bastante importante, né? Porque toda essa questão que envolve, inclusive, a guerra, trata-se de uma questão sempre ligada à política, né? Lembrando que a política é uma das tônicas do novo Pramanta, do novo estado de consciência. São 7 ao todo. Vou citá-las rapidamente. A alquimia, as artes, a tecnologia e a ciência, a literatura e as filosofias, as religiões e a taumaturgia, ou seja, a medicina do futuro, além da política. Política como poliética, a ética do coletivo, né? É que o termo política ele anda aí um pouquinho conspurcado, né? Mas esse é o sentido de política no seu sentido superior, e vejam que é uma das tônicas do Pramanta, ligado à energia, ligado à consciência de Marte, tá? Marte, que por sinal é a consciência, o planeta que rege a Rússia. Importante também da gente fazer aqui uma curiosidade, né? Deixar uma curiosidade e deixar com macaquinhos no sótão também. Então vamos lá, gente. O professor Lucila nos dá essa lição, tá? Baseado nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, do grande sábio iniciado brasileiro, JHS, Henrique José de Souza, além dos Mahatmas, né? Moria e Diwalkul. Vamos lá. Egrégoras políticas. Multidões que durante largo período de tempo pensem uniformemente sobre determinada filosofia ou concepção política social criam nos mundos sutis egrégoras que se expressam através de líderes carismáticos, os quais exercem poderosa influência no destino da humanidade. Acabam por exercer, né? Inclusive como formadores da história, muitos deles de penosas lembranças para a nossa sofredora humanidade. Pode acontecer que ódios raciais, fanatismos religiosos, intolerâncias políticas, ambições de caráter econômico, interesses de grupos, etc., materializem-se num homem ou mesmo num movimento, geralmente de cunho destrutivo, geradores dos mais penosos traumas que ciclicamente abatem-se sobre a humanidade. Guerras, revoluções, grandes movimentos políticos são como que objetivações dessas entidades permanentes do baixo astral, ou seja, egrégoras negativas, criadas e alimentadas pelas mentes e sentimentos dos homens. Nem mesmo com o fim do líder ou o fim do movimento coletivo, essas egrégoras cessam de existir. Tamanha a força elemental que elas adquirem, tá? Quando são de natureza maléfica, segundo informação do nosso mestre JHS, chegam a atingir o próprio mental cósmico. Vejam a importância. Podendo manifestar-se, inclusive, né, como acidentes telúricos, tais como terremotos, enchentes, pestes, secas, geadas, tufões, ou seja, catástrofes e tragédias coletivas. Responda pelo que foi dito, o que está ocorrendo atualmente em todo o orbe neste final de ciclo. Os adeptos da boa lei, os Mahatmas, recomendam aos seus discípulos prudência em não se envolverem com qualquer movimento coletivo, seja de qual natureza for, ou seja, envolver o céu astral,
envolver a sua mente, envolver a nossa preciosa energia mental, a nossa preciosa energia astral, a fim de não se enlamearem num karma coletivo e com isso terem o seu livre-arbítrio limitado por interesse que não é bem o seu, e sim da egrégora com que se ligaram, com que se comprometeram. Você deixa de ter a sua vontade própria, você deixa de ter o seu pensamento próprio, você deixa de ser um livre pensador, você deixa de ser um indivíduo, você deixa de ser um ser humano, você passa a ser massa de manobra dessas egrégoras coletivas, tá? Olha, vejam como isso é importante. A fim de não se enlamearem num karma coletivo e com isso terem seu livre-arbítrio limitado por um interesse que não é bem seu e sim da egrégora com que se comprometeram. Precisou ler de novo? Tudo bem. É dever do homem, principalmente daqueles que tomaram conhecimento de determinadas verdades sagradas, contribuir para melhorar com os seus pensamentos, sentimentos e ações o ambiente cósmico, porque o universo é um grande ser vivo. Uma forma pensamento do Logos. Lembram da primeira lei hermética de Hermes Trismegisto? A lei do mentalismo? Mahat, tudo existe dentro de uma grande mente cósmica. No corpo virginal da Mãe Divina só deve existir o que de mais puro possa ser criado, cabendo ao homem, com o seu principesco dom de pensar, o dever de melhorar cada vez mais o seu habitat em todos os planos, sob pena de ter que pagar muito caro pela sua imprudência e pela sua maldade geradas pela ignorância das coisas respeitantes ao sagrado, ao divino. É isso, gente. Eu vou passar aqui uns pequenos recados rapidamente e aí nós seguimos com as nossas considerações e o tempo voa. Gente, tem alguns recados para passar. Curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose. No departamento do Sumaré, departamento ao qual eu sou filiado e sou um instrutor do peregrino. As aulas começarão no próximo dia 6 de abril, as aulas serão online, ou seja, serão remotas, e o início dia 6 de abril de 2022, às 20 horas. As inscrições já estão abertas, então aproveite e faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Você deve fazer a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99112 1707. 11 99112 1707. Ou também pelo e-mail sumaré@eubiose.com.br. Pessoal, esse é o departamento do Sumaré para as pessoas ali mais próximas da zona oeste, né? Centro-oeste de São Paulo. E quem for da zona leste de São Paulo, você pode fazer a sua inscrição, se filiar ao departamento da Moca. O departamento da Moca da Sociedade Brasileira de Eubiose fica na rua Conde Prates, número 988, uma travessinha da Avenida Paz de Barros. As aulas vão começar na semana que vem, dia 15 de março, terça-feira, às 20 horas. Vai ser também online e os instrutores serão o nosso querido Ademir Serafim e a nossa querida dona Fumi Bruno. Excelentes instrutores. Você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp, número 11 99680 3655. 11 99680 3655 ou pelo telefone 99603 1818 e também pelo e-mail moca@eubiose.com.br. Então, aproveitem essas oportunidades. Departamento do Sumaré, dia 6 de abril, eu sou instrutor. Departamento da Moca, na semana que vem já começa, dia 15 de março, terça-feira.
instrutores, Dona Fumi Bruno e Ademir Serafim. Gente, então o tempo voa, faltam 5 minutos para acabar o programa, mas vamos trazer aí já algumas pinceladas, tá bom? Alguns aperitivos e aí nós continuamos na semana que vem, tá? Vamos ver, de repente na semana que vem a gente consegue ter mais tempo, ter um programa estendido novamente. Vamos lá, gente. Então, portanto, evitar de se conectar com essas egrégoras destrutivas, com essas egrégoras negativas, e isso com essas egrégoras que não fazem parte, né? Que não fazem parte do nosso pensamento, que não fazem parte de nós acabamos absorvendo, acabamos sendo influenciados por essas egrégoras. Aliás, somos influenciados o tempo todo por essas egrégoras que acabam sendo o quê? Não são ideias nossas. Não foram ideias plantadas por nós mesmos na nossa mente. Foram plantadas em nós. Isso tudo sendo manipulado pela mídia, manipulado pelas universidades ao redor do mundo, manipulado pelos grupos econômicos, manipulações, tá? Que fazem o quê? Nos utilizam de cobaias, nos vampirizam para que nós mantenhamos essas egrégoras coletivas, tá? Principalmente as de guerra, tá? As relacionadas à guerra. Então, gente, primeira coisa, dica, vigilância dos sentidos. A dona Helena Jefferson de Souza, esposa do professor Henrique José de Souza, ela sempre recomendava, né, aos discípulos a vigilância dos sentidos. Tá? Então, vigiar o que você pensa, vigiar o que você sente, vigiar o que você observa, o que você ouve, vigiar o que você fala. Nossos sentidos. Não é embotar. Não é isso, gente. Se você acaba embotando alguma coisa, é como você está escondendo uma sujeira debaixo do tapete. A intenção não é essa. É observar. Observar e vigiar. Né? Então, deixa aflorar seus sentimentos ruins, suas raivas, suas iras, porque é só assim que você vai resolvê-los. Não é? Eles precisam vir à tona, eles precisam vir para fora. E você tem, com a sua mente, você tem o controle, né, de saber, né, com exercícios, né, diários de condicionamento, você conseguir adestrar esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos, pensamentos negativos, etc. Começa com a vigilância dos sentidos. Então, vem algum pensamento ruim? Por que eu estou pensando nisso? Por que surgiu isso? Vem um sentimento ruim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho raiva dessa pessoa? Por que eu tenho raiva desse grupo? Começa assim. Né? O seu próprio inconsciente, ele começa o quê? A se condicionar. É um processo de mão dupla, né? Você começa a se descondicionar dessas egrégoras coletivas, tá? E ao mesmo tempo você começa a se condicionar a você mesmo. Né? A sua individualidade, ao seu ego, seu eu superior. Aí você começa a mudar a sua vida. Aí você começa você conscientemente, você começa a mudar os seus padrões de sentimento, padrões de pensamento. E aí você começa o quê? A criar e alimentar as suas próprias egrégoras positivas de proteção, de luz, de consciência. E é isso, ao mesmo tempo você se conecta às egrégoras superiores, às egrégoras de luz, que elas também existem, são poderosas, duram muito tempo também, tá? E é isso, quanto mais nós as alimentarmos, nós vamos receber as boas influências dela e vamos também passar. E isso vai beneficiar um maior número de pessoas. Veja, então, começando por uma questão de vigilância dos sentidos. Gente, está acabando o tempo, então eu vou deixar assim, né, para a semana que vem, vou deixar aberto, então, para nós continuarmos, que esse assunto é de uma importância enorme
E é isso, é muito propício, né? Muito importante para esse período que nós estamos vivendo, muito importante para nós todos, para nós melhorarmos, como nós melhorarmos como seres humanos e melhorarmos também nossas qualidades de vida, não é verdade? Né? Nos tornarmos aí seres humanos de verdade, individualidades de verdade, né? Então eu vou trazer algumas dicas também, né? Orações, pensamentos positivos, rezas, uma música, né? Músicas sagradas, músicas sacras, músicas clássicas, leituras, uma conversa elevada, né? Boas ações que você pratica, né? E você exercitar bons sentimentos, bons pensamentos, enfim. Vamos deixar para falar isso na semana que vem, porque o nosso tempo já se esgotou. Uma excelente semana a todos e até a semana que vem.